Imagina essa situação aqui. Você vai dormir e acorda em um lugar completamente diferente de onde dormiu. E não é qualquer diferença, não. Você acorda em outro país, ou outro continente até. E imagina que isso se repete a cada noite. De repente, por algum motivo que ninguém sabe bem explicar, isso começou a acontecer com você. Você dorme em um lugar e acorda em outro. A cada manhã, a primeira coisa que você tem que fazer depois de levantar é tentar descobrir onde é que você está. Em alguns desses lugares, você não tem nenhuma ideia de como falar a língua do local. É difícil até saber como é que você vai se alimentar, onde tem que ir, quem procurar. Em certos dias, podem se passar minutos, horas, sem você conseguir descobrir sequer o continente em que você está no momento. Essa situação, um tanto absurda, pode ajudar a refletir sobre como a experiência de mudanças intensas pode ser desintegradora. Nesse episódio aqui, a gente vai discutir sobre o que a gente pode fazer para lidar com mudanças intensas na vida. No episódio anterior, a gente conversou sobre o Heráclito, aquele filósofo grego que dizia que o mundo muda o tempo todo. Eu inclusive citei aquela famosa frase dele: você nunca se banha no mesmo rio 2 vezes. E ele tem razão. Da primeira vez que eu gravei aqui, as águas que passavam por aqui eram completamente outras. Onde será que foram parar aquelas moléculas de água que tocaram meu corpo naquele momento? Impossível a gente saber. Mas tem um outro ponto importante para a gente falar sobre essa frase. Eu também mudei durante esse 1 mês e meio. Várias células do meu corpo foram substituídas. Eu vivi várias experiências. E as experiências que a gente vive compõem a pessoa que nós somos. Então, de alguma forma, eu também sou uma pessoa diferente da pessoa que eu era 1 mês e meio atrás. Tá certo que a gente não muda tanto assim em 1 mês e meio, né? Mas se for levar em conta a minha vida como um todo, todas as células do meu corpo já foram substituídas, várias vezes inclusive. E meus pensamentos, emoções e contexto de vida atuais são radicalmente diferentes do Zé bebê. Então a gente também poderia dizer que a gente não se banha no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez a gente já é uma pessoa diferente. Então tá, tudo muda o tempo todo. Mas ao mesmo tempo eu sinto que está faltando alguma coisa nessa ideia. Porque apesar das moléculas de água mudarem, esse rio aqui continua sendo o Rio Quincas. Esse que sai lá da Lagoa do Peri e vai chegar aqui na Praia do Matadeiro. E eu, que já tive todas as minhas células substituídas ao longo da minha vida, também tenho a sensação que, apesar das células serem substituídas, eu continuo sendo o José Luiz Dias Siqueira, o Zé, filho da Regina e do Zézio, irmão da Fê, que morava lá no interior de São Paulo e veio tomar uns caldos aqui na Praia do Matadeiro. Mas será que com essa conversa eu tô querendo me opor ao Heráclito? Quem sou eu para querer contradizer um pensador gigante como ele? Mas se a gente for analisar mais profundamente a obra do próprio Heráclito, a gente vai encontrar lá frases que parecem justamente contradizer aquela frase inicial. E essas outras frases vão ajudar bastante a gente nessa discussão sobre como lidar com as mudanças. Dizem que o Heráclito até escreveu um livro, mas ninguém sabe o paradeiro desse livro. Para nossa sorte, autores que vieram depois dele, como Platão, Aristóteles e Plotino, fizeram várias citações desses escritos em seus próprios textos. Então, a gente tem acesso hoje a essas citações que foram reunidas ao longo de muitos anos e são conhecidas como os fragmentos de Heráclito. Eu tenho uma versão dos fragmentos de Heráclito aqui no meu escritório. Na verdade, estava na tela aqui do vídeo o tempo inteiro, não sei se você reparou. Eu vou pegar para a gente ler um pouco. Espera aí. Aqui, fragmentos de Heráclito. Eu encontrei nesse livro aqui 3 frases sobre o rio. A frase "não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio" é o fragmento 50. Logo depois, no 51, ele fala o seguinte: aos que entram nos mesmos rios, afluem outras e outras águas.
Aqui ele está falando aos que entram nos mesmos rios. Parece uma contradição, né? Se essa contradição já te deixou confuso, ouve só o que ele disse no fragmento 49. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Como assim entramos e não entramos, somos e não somos? Olha, ou o Heráclito era uma pessoa muito confusa e mudava de ideia toda hora enquanto escrevia, ou ele estava querendo dizer algo importante para a gente. Mas se essa é a segunda opção, o que será que o Heráclito queria nos mostrar? Uma coisa que eu não falei ainda sobre o Heráclito é que ele é considerado o pai da dialética. E o que significa isso? Olha, significa muitas coisas e não vai dar para eu fazer uma palestra aqui. Mas saiba que a dialética envolve identificar os contrários, as oposições, o paradoxo inerente à vida. Eu já vou explicar melhor isso. Desde o início a gente está falando que o Heráclito sustenta que a vida está mudando o tempo todo, certo? Mas aqui no fragmento 46, ele diz: a natureza de cada dia é uma e a mesma. E no fragmento 1 desse livro aqui, Heráclito fala o seguinte: é sábio concordar ser tudo um. Nesses fragmentos, o Heráclito parece não estar querendo dizer que tudo muda o tempo todo. Ele está falando sobre algo que permanece estável. Ele está apontando para um princípio de estabilidade no mundo. Sabe aquele símbolo famoso do Tao? Ele representa a totalidade. É um princípio unificador da nossa experiência na vida e também é composto por pares de opostos, né? Yin e Yang representam oposições, claro e escuro, dia e noite. E o mais legal é ver que na gota preta tem lá uma bolinha branca e na gota branca tem ali uma bolinha preta. Lembra que eu falei que a dialética do Heráclito aponta para as oposições, para as contradições, o paradoxo? Pois é, o taoísmo parece ir por esse mesmo caminho. Já que essa conversa levou a gente até o Oriente, vamos aproveitar para revisitar uma obra que foi citada no episódio anterior, A Grande Onda de Kanagawa. Só que agora a gente vai olhar para essa obra a partir de uma nova perspectiva. A gente vai lançar um novo olhar para essa xilogravura do artista japonês Katsushika Hokusai. A cena da batalha entre pescadores e a onda é tão impactante a ponto de um terceiro elemento passar quase despercebido para algumas pessoas. E é para esse terceiro elemento que a gente vai olhar agora, porque, curiosamente, ele é, na verdade, o aspecto mais importante da obra. A Grande Onda de Kanagawa faz parte de uma série de xilogravuras, e todas essas xilogravuras da série dizem respeito ao mesmo tema. Todas têm o mesmo protagonista. Sabe qual é esse protagonista? Não é nenhum desses pescadores. Não é o barco também, nem o mar. Tampouco a onda. O nome da série é 36 Vistas do Monte Fuji. O protagonista da série é justamente ele, o Monte Fuji. Há quem diga que na Grande Onda de Kanagawa, o monte, ali no fundo da cena, está representando um princípio unificador, um ponto de estabilidade em meio à incerteza. Você se lembra que a gente está discutindo aqui sobre estabilidade e mudança, não é? Na obra de Hokusai, se as ondas representam a mudança, o monte está ali, perene, representando estabilidade. Vamos dar uma olhada no centro da imagem. Percebe que ele está vazio? Não tem nenhum elemento ocupando o ponto central da obra. Mas se a gente ampliar e olhar para a região central da xilogravura, a gente vai ver ali, no canto superior esquerdo, a onda. E no inferior direito, o monte. Pensa na diferença que existe entre uma onda e uma montanha. A onda desaparece em segundos. O monte está lá. Mesmo que esses barqueiros sobrevivam, eles não vão viver mais do que algumas dezenas de anos. No momento da morte de cada um deles, o monte, com certeza, vai permanecer lá, no mesmo lugar.
imponente. Um barco de madeira, se muito bem cuidado, pode durar algumas décadas. Talvez com muita sorte e muito cuidado, mais de 100 anos. Há estimativas de que o Monte Fuji tenha se formado 100 mil anos atrás. Pense em algo estável. Vamos trazer essa conversa que já está bastante filosófica para algo mais prático. Diante de tudo que já foi dito até aqui, a gente pode adotar como um princípio central da nossa discussão que, para lidar com mudanças, a gente precisa de estabilidade. Tá bom, estabilidade para lidar com mudança. Agora, como fazer isso? Antes de eu te falar como fazer isso, é importante você saber um pouco mais sobre mim. De que contexto eu estou falando? Eu sou psicólogo clínico e eu atendo muitas pessoas que estão passando por um período de transformação, um período de mudanças intensas e têm vivido dificuldades para lidar com essas mudanças. E aí, um dos meus principais objetivos quando eu atendo uma pessoa que está passando por um momento como esses é buscar investigar quais são os princípios de estabilidade na vida daquela pessoa. Eu faço algumas perguntas que podem nortear todo o trabalho de psicoterapia dali para frente. Por exemplo, o que é que permanece estável ao longo da sua vida? Os amigos, familiares? Quais são as pessoas com quem você sabe que pode contar em momentos mais difíceis? O que te ajuda a se sentir mais em casa em um momento difícil como esse? Às vezes pode ser um hobby antigo, algo que você gosta de fazer e sempre gostou de fazer. Pode ser uma música que você gosta muito. Pode ser um livro ou um autor que escreve sobre questões que fazem sentido para você. Pode ser uma prática de autocuidado, como correr, nadar, uma atividade física que você gosta de fazer, ou meditação, relaxamento. Basicamente, o que eu estou querendo saber com essas perguntas é identificar o que a pessoa considera que faz bem para ela e, principalmente, que ela reconhece que fez bem para ela ao longo do tempo. E aí, parte desse lidar com momentos de transformação é identificar como é que você pode cultivar algo ao longo do tempo de maneira estável. Eu vou falar uma frase agora, adota ela como um princípio que norteia tudo o que a gente pode fazer na relação do cérebro com o resto do corpo. O cérebro adora previsibilidade. Se a gente cultiva certas ações, certas atividades com regularidade, o nosso cérebro tende a acalmar. E quando a gente está vivendo um momento de mudança extrema, de transformação intensa, essa regularidade vai ajudar o nosso cérebro a processar e coordenar tudo que está acontecendo de uma maneira muito mais efetiva. O cérebro acalma quando sabe mais ou menos o que está acontecendo. Esses recursos familiares representam o que o Monte Fuji representa na grande onda de Kanagawa, um princípio de estabilidade, que nos lembra que os momentos de crise intensa passam e nós permanecemos. Se em vários aspectos a nossa vida está caótica, alguma regularidade vai ajudar muito nesse caminho. Uma outra forma de lidar com períodos de mudanças intensas é ajustando o ritmo do nosso corpo. Ritmo? Como assim ritmo? Calma que eu vou explicar. Ritmo significa cadência ou movimento regular. Percebe que essas duas palavras representam o tema desse episódio do começo até agora? Movimento está relacionado com mudança e regular se relaciona com estabilidade. A palavra ritmo representa aqui no nosso episódio a junção dos dois aspectos sobre os quais a gente está conversando desde o começo do vídeo. Movimento regular, estabilidade e mudança. Bom, tá bom, entendemos o que é ritmo, mas agora o que significa ajustar o ritmo do nosso corpo? O mundo muda o tempo todo, certo? A gente viu isso com o Heráclito já várias vezes, né? Mas se a gente for observar bem, a gente vai encontrar em muitas dessas mudanças
alguns padrões, alguma estabilidade. Lembra quando eu citei o fragmento do Heráclito que diz que a natureza do dia é uma e a mesma? Pois a gente pode pegar essa frase e usar ela para entender o que seria ajustar o ritmo do corpo. A natureza do dia é uma e a mesma. Percebe que ao longo dos dias tem algo que permanece estável? Por exemplo, a alternância entre dia e noite. A gente pode dizer que esse padrão de alternância dia-noite segue um ritmo. É uma mudança estável, é um movimento regular. Então, se o ambiente em que nós estamos segue um ritmo, os nossos corpos precisam se ajustar a esse ritmo. Então, o organismo tende a variar conforme a alternância entre dia e noite. Sabe qual é o nome que a gente dá para esse ritmo do organismo quando ele se ajusta ao ritmo do planeta? Ritmo circadiano. Ajustar o ritmo circadiano é fundamental para a gente lidar com períodos de mudanças, mas não só para isso, para a gente viver bem. Pois bem, eu ainda tenho muita coisa para falar sobre isso, então a gente vai precisar de um novo episódio especificamente para discutir sobre ritmo circadiano. A gente vai falar sobre dia e noite, luz e escuridão e como o nosso corpo se adapta a isso. Ainda tem bastante conversa por aí, a gente se vê em breve.